Oi, gente! Tem barbante aí? E tem encomenda pronta aí, gente? Eu finalizei aqui 2 pedidos, iguais, porém diferentes, né? Tão bem fofinhos, essa cor aqui tá bem legal. Enquanto eu vou embalando, eu quero conversar com vocês sobre alguns erros que a gente comete na hora de precificar o nosso produto. Eu tenho aqui 2 pedidos, são para pessoas diferentes, mas são a mesma peça, né? Só inverti um pouquinho aqui a questão das cores e utilizei o mesmo cone de barbante. Então, um cone cru e um cone rosa deu para fazer essas 2 encomendas e ainda sobrou barbante para mim. Algumas coisas atrapalham muito nas nossas vendas, na precificação de modo geral, e tem coisas assim que se você não prestar atenção, você não vai ganhar nada. Você tem que estar fazendo o seu cálculo, tem que se atentar às taxas de cada lugar que você vende. Você vende no Mercado Livre é um valor, você vende na Shopee é outro. E você tem que ficar atento a cada taxa. Por exemplo, gente, uma pessoa que entrou em contato comigo perguntando desse cartãozinho porque não está cadastrado lá na Shopee. Ela não encomendou, ela falou que ia ver e tal, mas eu prometi para ela que ia cadastrar, por causa que realmente tem muita coisa de papelaria que eu não cadastrei lá na Shopee. E ó, esse cartãozinho aqui é um dos primeiros, foi um dos primeiros que eu fiz, ó. Feito à mão, por trás desse trabalho existe uma pessoa de verdade que ama o que faz e acredita que com trabalho, coragem e persistência, nós podemos transformar pequenos gestos em grandes realizações. Acreditar é o primeiro passo para realizar. Gratidão, sua encomenda me ajuda a realizar um sonho, viver do meu pequeno negócio. O que eu estou pretendendo fazer? Como várias pessoas entram em contato perguntando de alguns produtos que não estão lá na Shopee, eu vou ver a quantidade mínima que eu consigo fazer num kit para a pessoa poder comprar e não ficar ruim para mim e nem para ela, porque tem a taxa, né, gente? Quanto menos o valor você cobra por um produto, maior vai ser a taxa que você vai pagar pela Shopee. Por quê? Para a Shopee, né? Por quê? Porque tem uma taxa de R$4. Então, se eu cadastro esse produto, por exemplo, a R$20, 20% mais R$4 vai para a Shopee. Então, o tanto que sobra para mim vai ser bem menor. Fora que se você estiver participando de algum outro plano lá da Shopee, alguma promoção, alguma coisa que desconte, por exemplo, se você coloca lá para entrar em alguma campanha o seu produto, entra mais 2%. Então, quando você vai ver, o tanto que sobrou para você não é nada. Tem que precificar muito bem para vender na Shopee para você não sair no prejuízo. Por isso é importante você vender por kit, ao invés de unidade. Então, você pode colocar um anúncio assim, vendendo a unidade a certo valor, mas também coloca vários anúncios em kit, 3 peças por tanto, 4 peças por tanto. Porque o kit, com 4 peças, ele vai ser cobrado apenas os 20% e uma taxa de R$4. Agora, por exemplo, quando você vende a unidade e a pessoa entra lá e compra 4 peças, você vai pagar 20% e mais R$4 em cada peça que ela comprou, entendeu? Na verdade, quem vai pagar é o cliente, mas isso torna o seu produto muito mais caro e mais difícil de vender. Você vai adicionar R$4 em cada produto que você vende, certo? Só que isso torna o seu produto menos competitivo. Mas no kit vai ter apenas uma taxa de R$4 mais os 20%. Eu acho que o maior erro que a gente comete na hora de precificar é pegar aquele produto que a gente não vendeu, aquele barbante que está guardado há 1 ano, 2 anos, que a gente não conseguiu reverter em venda de jeito nenhum e vender a preço de custo. Então, você pega o seu barbante, você faz ali vários tapetes, várias peças, independente de qual você venda, e fala assim, não, eu vou vender baratinho para recuperar o valor do barbante, e aí você não ganha nada. Ou seja, você trocou barbante por dinheiro. E às vezes o valor pelo qual você calculou ali, eu paguei R$20 no barbante, então eu preciso ganhar R$20 nessa venda, não vai dar para você comprar um outro barbante igual. Ou seja, você acha que recuperou o dinheiro, mas você levou foi prejuízo. Então, antes de baixar o preço, antes de tentar vender a preço de custo, tenta melhorar a forma como você divulga, tenta melhorar, tira mais fotos, faz mais anúncios, tenta outros lugares. Às vezes você está tentando vender no Instagram, tem 1 ano, nunca vendeu nenhuma peça. Faz uma loja lá na Shopee, tenta o Mercado Livre, tenta o Elo7, né? Muita gente fala mal de alguns lugares para vender, porém, às vezes a sua experiência pode ser diferente. Tem pessoas que estão vendendo em lugares que outras pessoas odeiam vender, e essas pessoas não saem de lá. Aprende a vender, aprende a divulgar o seu produto de uma forma legal, divertida, interessante. Eu participo de vários grupos lá no Facebook. Grupo de gente que vende na Shopee, grupo de gente que vende no Mercado Livre, grupo de gente que vende no Elo7. E eu tô sempre lendo lá as postagens, as publicações, mesmo antes de começar a vender na Shopee, eu já estava lá aprendendo com as experiências que as pessoas estavam compartilhando e aprendendo com as dificuldades. Então, às vezes vinha alguém e comentava assim, gente, não tô conseguindo
fazer uma postagem desse produto. Aí eu ia lá acompanhando os comentários, porque tinha sempre alguém que falava, olha, tenta fazer isso. E assim eu estava antecipando os meus problemas, porque quando acontecia comigo também, eu lembrava daquele conselho que foi dado para outra pessoa. Eu não tenho problema nenhum com quem vende barato demais, porque cada pessoa sabe a própria realidade que vive. E o tanto que precisa arrecadar com aquilo, sabe? Eu conheço pessoas que falam assim que quando vendem um porta-copo, ela tem um lucro de 50 centavos. Na verdade, esse lucro é o que ela paga para ela mesma, nem tá saindo livre, sabe? Você tira o valor que você gastou com barbante naquela peça específica, você tira as taxas que você paga para a loja, né, o meio de venda que você está tendo, e sobra 50 centavos. Se isso é bom para ela, já não me diz respeito, mas eu acho interessante ver o ponto de vista do que a pessoa está aplicando, a forma como ela está calculando aquilo lá. Se ela vender 10 porta-copos em um dia, ela ganha R$5. Uma coisa que eu aprendi a fazer é colocar no valor do produto o valor que eu preciso para repor o barbante. Então, eu pago o barbante que eu utilizei, mas eu preciso deixar mais um pequeno valor em caixa, né? Para poder comprar de novo. Porque senão, quando você terminar de usar aquele cone inteiro, você não vai ter nenhum real para repor o barbante e fazer uma nova encomenda. Outro problema de quando a gente vende assim com um valor muito abaixo é que a gente gasta todo o dinheiro que a gente recebe o tempo inteiro. E quando você limita muito, diminui muito essa margem de lucro que você tem, você parece que vive sempre passando aperto, sabe? A gente meio que se coloca numa situação apertada o tempo inteiro. E sabe como que eu consegui resolver isso assim, sem sofrer tanto? De cada coisa que eu vendia, eu separava R$1. Então, se eu vendia uma peça de R$5, eu guardava R$1. Se eu vendesse uma peça mais cara, eu guardava um valor um pouquinho maior. Colocava lá num cofrinho mesmo, uma moedinha, sabe? E você vai deixando lá. A ideia é que você só tira o dinheiro de lá quando você for repor o seu material, quando for comprar barbante, coisa que vocês precisam para sua loja mesmo. Mas eu confesso que eu nunca consegui deixar lá tempo suficiente para comprar aquele material que eu precisava. Eu sempre acabava utilizando em um momento assim mais de desespero, quando apertava as coisas de verdade em casa. Então, precisava completar o dinheiro para pagar uma luz, uma água, comprar um leite para as crianças, fazer uma compra. Eu recorria ali ao meu cofrinho. E era sempre uma surpresa. Às vezes eu achava que ia ter pouquíssimo dinheiro e quando eu ia ver tinha bastante lá, dava para o que eu queria e até sobrava. O mal da pessoa, né, é que toda vez que abria o cofrinho, pegava o valor que eu precisava e o resto tudo. Aí o cofrinho ficava zerado. E ali aos pouquinhos foi surgindo essa ideia de estar tendo uma reserva, de estar aumentando o dinheiro do cofrinho, sabe? Pelo menos a ideia já estava amadurecendo dentro ali do meu coraçãozinho, né? De um em R$1. Se eu vendesse 10 peças, eu colocava R$10, porque era R$1 para cada peça. Talvez uma questão assim de conscientização, né? De amadurecer essa ideia de ter um dinheirinho, ter uma reserva para uma emergência, uma questão de saúde. A gente nunca sabe o dia de amanhã e a gente tem que estar pronto. Eu finalizei um pedido aqui bem bonitinho de papelaria, ó. E os pedidos que vêm pelo WhatsApp e pelo Instagram, dá para colocar os dados, o contato, né? Aí aqui na tag com carinho, coloquei aqui, ó, o símbolozinho do Instagram, Drizani Crochê. Eu acho que fica bonitinho quando coloca pequenininho, para não sobressair a etiqueta de modo geral, sabe? Aí fica delicado, mas a pessoa consegue identificar de onde que veio essa tag. Ela pediu também esse cartãozinho que a felicidade te encontre e permaneça com você todos os dias e pediu para colocar aqui o nominho. Aí no cuidados, que é o modo de lavar, olha que legal, eu coloquei bem bonitinho, ó, escolhi uma fonte legal, eu coloquei Drizani Crochê, que é a marca dela, né? E aqui também, ó, no cartãozinho de gratidão, tem o Instagram e tem o WhatsApp. Eu acho que ficou bem, cartãozinho de agradecimento, cartãozinho de modo de lavar, tudo azul ela pediu, azul clarinho. E aí, só lembrando que os pedidos feitos pela Shopee, eu não tô colocando os dados, porque lá eu tô deixando tudo pronto, gente. Eu tô imprimindo o máximo que eu consigo, tô cortando, e daí quando entra pedido, eu só faço a embalagem e envio. Quem quiser comprar, quiser que coloque o nome, o contato, tem que comprar através do WhatsApp ou do meu Instagram. Eu deixo o link dos dois aí na descrição, tá? Só que daí, o WhatsApp é só pra encomenda, gente. A encomenda da Dri tá super fofinha, olha só, deixei separadinha nos saquinhos. E vou continuar aqui o bate-papo, né, sobre precificação. Eu não quero falar pra vocês o jeito certo e o jeito errado, porque cada um sabe de si, sabe?
Mas, às vezes a gente conversando abre um pouquinho a mente da gente para entender melhor o que seria melhor para estar mudando, ou se tá bom do jeito que tá e a gente só precisa ir mantendo, sempre melhorando, sempre tentando aumentar ali um pouco o lucro, mas dentro da sua realidade, o que você consegue manter ou que você conseguiria mudar de verdade. Continuando aqui um pouco das minhas histórias, né? Depois de um tempo, quando eu já comecei a me organizar melhor, comprar mais barbante, eu acho até que eu acumulei bastante barbante pela falta de controle mesmo, sabe? Aquela história de ir na loja, vou comprar o vermelho que eu preciso, aí eu compro o rosa, azul, amarelo para testar, e assim a gente vai ficando com um monte de coisinha, um monte de sobra, e dá pra gente tentar novas coisas, né? Só que daí, com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Eu fui ficando com muita coisa, com muito barbante, muita sobra, e eu tive essa fase, né, de fazer qualquer coisa e pensar assim, eu vou tentar vender pelo menos para recuperar o valor que eu gastei no barbante. E ninguém faz isso, gente, porque tá desvalorizando o trabalho das outras artesãs ou não tá valorizando o próprio trabalho. Faz por necessidade, é por isso que eu não fico criticando o valor que as pessoas vendem. Aqui é só uma reflexão, sabe? Será que seria o momento de você atualizar o seu preço ou de você procurar um produto onde você gaste menos para poder vender mais barato? No meu caso, foi isso que eu fiz. Eu acabei indo testando vários modelos, várias peças, vários barbantes, vários tudo, até achar alguma coisa que saísse bem baratinho pra mim. Independente do que os outros estão conseguindo vender, sabe? Porque tem gente que fala, esse modelo aqui eu posto a foto, sai venda no mesmo dia, né? E eu não fico presa nesse tipo de informação, porque às vezes eu bato o olho no modelo e penso assim, nossa senhora, eu vou demorar um tempão pra fazer isso aí, pra mim não vale a pena. Mesmo que eu poste a foto e saia o modelo à venda no mesmo dia, eu vou demorar para produzir. Então, eu fui pesquisando e procurando coisas que eu consiga fazer com mais rapidez, com mais praticidade e que também saia mais barato para mim. Aquele modelo que gasta pouco, sabe? São os modelos econômicos, né? Sempre que eu penso em falar modelo econômico, eu lembro da Patty Kelly Crochê. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse termo, assim, foi... Já tem um tempo, né? Mas foi ela falando de vários tapetes, né? Tapete econômico. E eu acho que, dependendo da realidade que você tá aí, talvez você não tá conseguindo vender porque você tá investindo em coisas muito mais elaboradas. Uma coisa engraçada que esses dias alguém comentou, engraçado assim porque eu levo na esportiva, né? Que eu só falo sobre venda na internet, que eu deveria falar mais sobre vender pessoalmente, sobre as pessoas que estão começando a fazer essas vendas assim diretamente. Às vezes para um vizinho, alguém que mora perto. E assim, eu achei engraçado porque eu falo muito aqui, né? Aliás, eu repito muito isso. Eu só vendo pela internet. Muito raramente eu faço uma venda pessoal, uma venda de alguém aqui na minha cidade entra em contato e compra alguma coisa. Não é que eu nunca faça, gente, às vezes eu vendo, mas não é uma coisa que eu foco nisso, sabe? Eu não procuro esse tipo de venda. Quando alguém me procura, eu faço a venda assim como eu venderia pela internet mesmo, o mesmo sistema de pagamento. Às vezes, gente, eu até quero enviar pelo correio, ao invés da pessoa vir buscar ou então de eu entregar. Já aconteceu de eu fazer o cálculo e se eu enviasse por um Uber, ficaria mais caro do que se eu enviasse por Sedex, mesmo para alguém aqui da minha cidade. Então, eu fiz o envio via Sedex, chegou no dia seguinte e saiu mais barato do que se tivesse feito a entrega ali no Flex, né, seria o Moto Uber. Então, eu já vendi bastante pessoalmente. Eu poderia, sim, falar algumas coisas, né? Eu dar algumas dicas sobre como era ou como eu acho que ajudaria. Se eu fosse fazer agora, por exemplo, como eu faria. Porém, assim, eu não gostei da experiência de vender pessoalmente. Porque Gente, eu sempre repito isso. Acho que vocês estão de saco cheio já. Mas eu não gosto de estar indo na casa das pessoas. Eu não gosto das pessoas estarem vindo aqui na minha casa, sabe? Eu não gosto de atender uma pessoa no portão e ficar lá conversando. Pior ainda, a pessoa pedir pra entrar, sabe? Eu tomar uma água, ir no banheiro. Eu não gosto de gente estranha na minha casa. E não gosto de estar na casa de gente estranha também. Então, eu prefiro vender pela internet, porque a minha sala é um computador, sabe? A minha sala de vendas, o meu contato com o cliente é na minha loja, que é uma coisa virtual. É difícil separar quando você faz venda pessoalmente, mas não tem problema nenhum quando a pessoa gosta desse tipo de coisa. Eu repito isso de novo. Às vezes, para mim, chega a ser estranho quando alguém fala, não, mas eu gosto de visita, eu gosto de festa, eu gosto de gente no meu portão, eu gosto de conhecer pessoas novas, ir na casa de pessoas novas. Eu não gosto, sei lá, devo ter algum problema, né?
Talvez vocês achem que eu tenho algum problema em relação a esse tipo de coisa. Mas esse é o meu jeito. E aí, por causa desse ser o meu jeito, eu me encontrei, assim, num nível na internet que pra mim, assim, é como a realização de um sonho. Então, eu não posso falar muito sobre vendas pessoalmente, porque é um tipo de venda que eu não cultivo, sabe? Que eu não fico incentivando. Quando alguém da minha cidade entra em contato querendo comprar alguma coisa, que tá ali meio que querendo me conhecer, marcar, eu já fico até com medo, sabe? Meu Deus do céu. Não, gente, tudo meu é vendido online, eu gosto da loja online, eu converso com as pessoas, eu não sou mal educada, eu tento ser o mais agradável possível, né? Até porque eu gosto muito de conversar, então se um dia encontrar com alguém na rua, vai ser um Deus nos acuda, porque eu realmente gosto muito de conversar. Mas eu evito esse contato porque eu já tenho o meu sistema de venda, sabe? Eu acho que assim sempre dá certo e eu quero continuar fazendo assim. Eu posso contar para vocês as minhas experiências, compartilhar como foi que eu comecei vendendo pessoalmente, mas eu vou dizer que as minhas experiências não foram muito boas. Primeiro porque eu não gosto disso de estar indo na casa das pessoas cobrarem. Eu não gosto das pessoas estarem batendo no meu portão, querendo ver alguma coisa. Aí nisso que quer ver, você tem que chamar a pessoa para entrar, porque você não vai sair com um monte de coisa na rua, né? Se você tiver uma garagem assim, você pode pôr uma mesinha ali e mostrar o seu produto, que faz parte também da divulgação. Mas eu não gosto nem disso, sabe? Eu não gosto nem de abrir o portão pra pessoa entrar na minha garagem. Ok, a louca, né? Peguei até uma peça aqui pra ir terminando e conversando com vocês, que o bate-papo tá bom. Continuando ali o que eu tava falando, em minha defesa, os meus filhos, eles têm diferença de idade muito pequena entre eles. E são 4, né, gente? Hoje em dia eles estão tudo criado, tudo grande. Porém, eles eram pequenininhos, teve uma época que eles estavam assim, ó, que tinha um com 2, com 4, com 6 e com 8 anos. Então, você vê, eram todos bebezinhos. Quando a primeira parou de usar fralda, já tinha outro, usando fralda também. Então, desde o começo, eu fui essa dona de casa que vive com o portão trancado, que vive cuidando para as crianças não sumirem, tentando manter todo mundo vivo, Deus ajude, né? Me descabelando, tentando dar conta de tudo. Então, era assim, eu não tinha tempo para nada. Durante muito tempo mesmo, eu nem sabia como que era uma vida que não era a de ser mãe, a de ser dona de casa, porque eu estava ocupada ali, muito ocupada. Eu acho que eu só fui voltar a ter uma vida, assim, um pouquinho mais normal, assim, vamos dizer, comparado com as outras pessoas que não estavam ocupadas, cuidando dos filhos e da casa, quando eu voltei a trabalhar. Mas isso já foi bem depois, e aí eu já estava fazendo trabalhos para vender. Então, eu estava trabalhando registrada, e lá no meu trabalho eu pegava encomendas de pessoas que trabalhavam comigo. Mas eu sempre fui muito na minha, assim, eu falo pelos cotovelos, gente. Se sentasse do meu lado, a gente ia falar durante 6 horas e 20 minutos, que era o tempo do trabalho. Porém, eu não era de ficar... a pessoa marca um churrasco na casa dela. Não ia. Ai, vamos comer no restaurante lá da empresa? Não ia. E assim por diante. Então, sei lá, talvez já era meio que o meu jeito, assim. Não combina muito com a minha personalidade, na verdade, né? Fala, e daí não gosto de ter muito contato, assim. Mas eu separo muito bem as coisas. Uma coisa é trabalho, outra coisa é amizade. E eu acho muito difícil você ter uma amizade de verdade, de pessoas que possam estar ali convivendo dentro das suas casas, né? Eu nunca quis ninguém também questionando a forma como eu explicava as coisas para os meus filhos ou interferindo ali na criação, corrigindo na minha frente. Então, sempre foi tudo muito organizado, de certa forma, no meio do meu caos total que era a vida, né? Então, entre aspas, aí tá um pouco justificado. Também talvez seja alguns traumas, né, de infância, eu não sei. Sempre que eu falo sobre isso de não gostar de gente na minha casa ou de não gostar de ir na casa das pessoas, tem alguém que fala assim, Lu, procura uma terapia. Mas, gente, isso não me atrapalha em nada e graças a Deus eu consegui me encontrar, como eu falei, nas vendas online, que respeita aqui o meu jeito de ser e me ajuda a ficar mais focada naquilo que eu preciso fazer. E ainda assim eu me enrolo pra caramba. Imagina se fosse uma dessas pessoas que gostam de sair. E o que isso tem a ver com o assunto? Nada, né? Bora voltar pro assunto então. Ah, tá, gente, lembrei porque que eu entrei nesse assunto aí, nada a ver. Foi porque eu falei que uma pessoa, na verdade, questionou, né, que eu só falo de venda online e não falo sobre venda presencial. E que se eu falasse sobre vendas, assim, né, diretas para o cliente, talvez ajudassem pessoas que não tenham a intenção de vender online, mas que querem começar a empreender no ramo do crochê. A verdade é que para começar a vender, você precisa fazer com que as pessoas saibam que você produz aquilo que você vende. Comprar um barbante, faz vários porta-copos e sai distribuindo com um cartãozinho falando que você aceita encomendas.
Só isso já vai ajudar bastante, porque às vezes você passa o dia inteiro fazendo crochê dentro de casa e ninguém sabe o que você faz para vender. E outra coisa é você fazer crochê num ambiente aberto, onde as pessoas possam ver que você está crochetando. Leva uma peça pronta que vai chamar a atenção, sabe? Você deixa ali do seu ladinho e vai crochetando outra. Tem que ter alguma coisa pronta para a pessoa ver que você fez, já concluiu. Faz de conta que você acabou de acabar aquela peça e está começando outra. Assim, as pessoas que vão passando, as pessoas que se interessam, elas vão chegar até você. Leva as crianças para brincar na pracinha, no parquinho e leva o seu crochêzinho junto, mas lembra de levar uma peça pronta. Não adianta nada você mostrar o que você está fazendo, não ver aquela peça concluída, né? Isso que vai fazer com que ela queira de verdade o produto. E, acima de tudo, não vender fiado, né? O que mais vai ter vai ser gente pedindo para você: eu posso te pagar depois? Faz para mim que depois eu te pago. Ou a pessoa pede e fala para você que no dia que ficar pronto, ela te paga. Aí, quando fica pronto, ela não tem o dinheiro, ela dá uma desculpa, ela teve um imprevisto. Às vezes, ela quer ficar com a peça para te dar no dia 10, no dia 20, no dia 30. E aí, você, na confiança, vai lá e deixa com ela e acaba passando a raiva. Então, é melhor você passar raiva com quem não quer comprar, pagando, do que passar raiva entregando o produto para ela e não recebendo. Eu tenho um critério aqui na minha vida que é o seguinte: eu prefiro que as pessoas fiquem com raiva de mim porque eu não estou fazendo o que elas querem, do que eu fazer o que elas querem e ficar passando raiva. Eu guardo a minha raiva para passar comigo mesma, sabe? Quando eu cometo algum erro, quando eu devia fazer alguma coisa que eu não fiz, quando eu faço coisa e deixo para depois e acabo piorando a situação, sabe? Esse tipo de coisa. Esses dias, por exemplo, eu derrubei a minha agulha. Aí eu fui tentar pegar a agulha, acabei empurrando para debaixo da porta. E aí, eu fui pegar uma outra agulha para poder pegar a agulha que caiu lá embaixo da porta, perdi a segunda agulha. E aí, vocês falam: Lu, por que você não abriu a porta e pegou? Porque essa porta é a porta da sacada de casa. E ela é fácil de abrir, mas é chata de fechar, sabe? Aí, a gente evita muito de ficar mexendo. A gente que eu falo, eu, né? Porque tô falando pra vocês que eu fico evitando de ficar passando raiva. Resumo da ópera: peguei uma outra agulha para tentar salvar as duas agulhas que eu perdi. Na hora que eu enfiei ali no buraquinho debaixo da frestinha lá que tem de embaixo, gente, consegui de novo soltar a agulha no momento exato que mesma hora que eu perdi as outras, eu perdi essa. Mesmo jeitinho assim, escapou na hora de puxar, aí eu tive que abrir a bendita da porta para pegar. Pois bem, quem disse que eu conseguia trancar essa porta depois? Aquele fecho não abaixava de jeito nenhum. Eu tentava, puxava, esticava, empurrava. Assim, gente do céu, por que eu não deixei a danada da agulha lá e pegava isso depois? Pegava outra, eu tenho um monte de agulha, mas eu queria a minha agulha, né? Pois é, então. Vocês estão vendo como a gente passa raiva de graça sozinha? Então, a gente tem que guardar a sanidade mental, que é pra gente mesmo. Porque se ficar gastando com os outros, aí você surta com os seus problemas, com as suas agulhas. E por que Cargas d'Água não troca essa porta? Por que Cargas d'Água não arruma essa porta? Por que não, gente? Deixa para depois, é só não abrir, só para não ficar mexendo. Eu tenho outras coisas para fazer que são mais importantes do que a bendita da porta. É só prestar atenção, tomar cuidado para não ficar derrubando as coisas ali. E assim, essa foi a primeira vez que a minha agulha caiu ali, sabe? Foi só para fazer a raiva mesmo, sabe? Aquele dia que tudo acontece. O dia tá propício para alguma coisa errada acontecer e o negócio vai, né, aumentando, igual uma bola de neve. Mas tudo bem, no final salvei, resgatei a primeira, que resgatei a segunda, que resgatei a terceira e não abri mais aquela porta para não ter perigo de ficar meia hora tentando fechar, passando raiva. Então eu guardo esses momentos de raiva para eu gastar comigo mesma, né, a minha paciência e tal. E se alguém quiser ficar com raiva de mim porque eu não fiz alguma coisa que elas queriam, eu prefiro assim do que eu ficar passando raiva com ela porque justamente eu fiz. Uma coisa é certa, gente, você pode falar 1000 sim. O dia que você falar não, você só vai ser lembrado por ele. E tá tudo bem, você que tem que superar isso. Deixa alguém ficar com raiva, você fica abrindo mão, você fica deixando, você fica dando uma chance e não sei o quê. E aí você fica chateado para não chatear os outros, sendo que não estar chateando os outros está te causando mal. Olha que loucura, olha como a gente arruma problema pra gente mesmo. Então, quando alguém pedir fiado pra você, você fala assim: eu não tô podendo vender fiado, desculpa. Pronto. E também não pede nem desculpa, gente. Só fala assim: não, eu só vendo fiado ou então no cartão. Mas eu não tenho cartão. Então, se a pessoa não tem nem cartão, não dá pra vender fiado, gente, porque
uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a mexer com dinheiro, assim, foi fazer o meu cartão de crédito, né? Porque isso te dá a possibilidade de comprar cartão de crédito, é aquela chance que você tem de comprar as coisas quando você não tem dinheiro, para depois você correr atrás do dinheiro até a data do vencimento do cartão. É aquela história, né? Se você ficar com dó de quem tá quebrado, o quebrado vai ser você. E o legal da gente trabalhar com itens que não são de primeira necessidade, como comida, remédio, essas coisas, é que não faz falta. A pessoa pode ficar sem. Ninguém precisa comprar um item fiado, porque senão ele vai morrer de fome, sabe? Não precisa. Então, você pode dizer não sem se sentir culpado. A pessoa pode precisar daquilo porque ela quer, porque ela tem vontade de ter, mas não é uma precisão de verdade. É só uma vontade. Agora, por exemplo, não daria certo trabalhando numa padaria. Aí passa alguém que tá passando fome e queria um pão, né? A gente se sentiria culpado de não dar um pão pra pessoa. Você tá trabalhando numa farmácia, por exemplo. Aí chega lá uma pessoa doente que tá precisando de uma medicação e ela não tem o dinheiro todo. Você se sentiria culpado, porque afinal de contas a pessoa precisa da medicação. A culpa dessas coisas não são suas, mas você fica ali com o coração apertadinho, querendo ajudar sem poder também, né? Porque se você for dar pão de graça para todo mundo na padaria que você trabalha, ou medicação de graça para todo mundo na farmácia que você trabalha, você quebra o estabelecimento. Mas sentir dó ou ficar sem graça de dizer que não, um item que a pessoa pode passar sem, então, né, a gente tem que melhorar um pouquinho aí o nosso bom senso. Já que quem pede fiado não tem, né? Então, fazer o quê? Vamos nós ter. Aqui eu vou pesando pra ver quanto que eu tô gastando e tal. Gente, eu tô aproveitando aqui um dia que eu tava gravando aleatório pra poder continuar o bate-papo com vocês. E agora virou um bate-papo sobre passar raiva, né? Vamos voltar ao assunto, né, minha gente? Eu acho que a verdade é que pra poder vender produtos, sejam eles quais forem, né? Você precisa de muita coragem para começar e muita teimosia para persistir, porque nem tudo é fácil, né? E quanto mais você se vê numa situação difícil, a tendência é sempre querer começar uma nova. Mas eu acho que começar algo novo é sempre mais difícil do que persistir naquilo que você já tá. Vai tentando se achar. Aqui eu tô mostrando a diferença de um barbante pro outro, olha só. Tem hora que a gente pega pra fazer, não presta atenção e aí a diferença que dá, né? Aqui foi proposital porque eu tava testando realmente uma outra marca de barbante. Eu gosto dele mais clarinho, sabe? Pra fazer com rosa, então... Os dois ficaram bonitos, mas eu tô aqui nesse dilema do azul. Já tem um tempo, né? Quem tá acompanhando já sabe do dilema. Mas olha como quando o azul é bem clarinho, fica muito mais delicada a peça toda. E voltando lá ao assunto da precificação, né? Quando você coloca na ponta do lápis o gasto que você tem assim um ponto de partida. Menos do que isso é impossível. Ah, se eu tô ganhando só 50 centavos em cada peça dessa daqui. Mas é 50 centavos tirando tudo mesmo? Ou é 50 centavos porque você tirou só o do barbante? Às vezes também a gente compra o barbante assim bem mais barato e a gente fica só baseando o nosso custo em cima daquele valor. Porém, você tem que dar uma olhada na média de preço que você paga nas coisas e não somente no preço que você pagou naquele barbante. Então, nesse momento aqui, você pagou meio barato, vamos dizer assim, né? Só que você paga barato em uma cor, em um barbante, mas de repente outra cor é mais cara. Ao invés de precificar de acordo com, o vermelho custa R$20, mas o azul claro custa R$25, tira uma média, faz uma média assim. Normalmente fica entre 20 e 25, então você cobra R$22,50, 23, sabe? Eu arredondaria para 23 para ficar mais fácil essa conta. Se bobear para 24, porque eu gosto de número par, né? Fica mais fácil de contar, de dividir entre tudo, né? Então você tira uma média do gasto que você tem com barbante e a partir daquela média você precifica. Eu acho assim até mais fácil do que ficar um valor para cada coisinha. Igual quando eu precifico também, gente, o porta-copo, aliás, o suplá, até a papelaria mesmo. Eu procuro uma média e assim quase tudo vai ter o mesmo valor. Por quê? Porque o tanto que eu tô baseando o preço do que eu gastei com barbante, ou que eu gastei com papel, com tinta na impressora, com a máquina de corte que eu uso para utilizar, fica dentro daquele estipulado desde o começo. Fica bem pago. Então, em alguns produtos eu ganho mais, em outros produtos eu ganho menos. Porém, na média, eu tô ganhando bem.
Às vezes, quando você vê o preço que outra pessoa está pondo em um produto, você está pensando só naquele produto em si. Então, você vê um tapete ali, alguém está vendendo um tapete por 30, 35 reais. Aí você fala assim, nossa, mas esse tapete, quando eu faço, por mais barato que eu consiga o barbante, para mim eu não conseguiria vender por menos de 50. Mas é porque você não sabe como que ela está tirando a média dela. Então, quando ela vende aquele tapete, talvez ela venda um item junto onde ela não gastou quase nada. Então, os dois juntos dão uma média de preço para ela, onde o lucro às vezes está sendo até maior do que o seu. Eu acho, não posso dizer por outras pessoas, mas eu tenho essa impressão de que as pessoas que vendem bem, elas calculam por média e não por produto em si. Por exemplo, eu estou vendendo um suplá de 30 centímetros. Eu tenho vários modelos de suplá. Alguns suplás gastam mais barbantes do que outros, certo? Mas aí eu posso pôr o mesmo preço neles dois, porque eu estou classificando de acordo com o tamanho e não com o peso. Digamos que... chuta aí assim. Digamos que para fazer um suplá, um modelo, eu gastei 10 reais e no outro eu gasto 12, certo? Aí eu jogo um valor médio ali e vou vender os dois a 30 reais. Por exemplo, a 25, a 20, o tanto que você vende aí. Como eu estou cobrando um valor médio, em uma dessas peças eu vou ganhar mais, na outra eu vou ganhar menos. Só que quando eu tiro a média, eu ganhei igual, entendeu? Não sei se eu consigo explicar. Eu procuro não falar muito dessas coisas, porque eu tenho medo de falar coisa errada. Mas calcular um valor médio, ele te ajuda a manter o seu lucro semanal, o seu lucro mensal, sabe? Quanto que é a média de valores que você ganha por dia? Quantas vendas você faz por dia? Qual é a média? A média seria mais ou menos assim, ó. Tem dia que eu vendo 10 e tem dia que eu vendo 5. Qual que é a média? Bora colocar 8? Porque no dia que você vender 5, você ficou com pouca venda. Mas no dia seguinte você vendeu 10 e compensou. Se você marca que todo dia você vende 10, vai chegar uma hora que você vai estar desfalcado, certo? Porque você faz o cálculo tudo baseado ali em 10, sendo que tem dia que você sabe que vendeu só 5. Se você colocar uma média de 8, vai ter dia que você vai estar devendo 3, que no caso foi o dia que você vendeu 5, mas vai ter dia que vai estar sobrando 2. Então, na média, qual o valor que você consegue colocar? Aí você coloca uma média plausível, não é um cálculo matemático. Você pode até fazer um cálculo matemático se você quiser, mas coloca dentro da sua média realista aí. Ninguém pode apontar para você qual que deveria ser a sua média. Eles podem dizer para você assim, seria melhor se você fizesse dessa forma. Mas eu já acompanhei muitos vídeos, muitas dicas de pessoas que estão ensinando a precificar, né? Ou contando mesmo como que ela precifica. E eu assisto pensando assim, talvez eu consiga implementar isso aqui na minha loja. E não, gente, nunca consigo, porque na verdade eu não estou vivendo a mesma experiência que ela. Diante da minha realidade, a minha precificação funciona como uma média. E não são esses valores que eu tô falando, não são esses números que eu tô falando. Tô só falando assim aleatoriamente para tentar explicar aqui o meu ponto de vista. Eu tô certa? Bom, eu espero que sim. Tem dado certo para mim, tem sobrado bastante dinheiro para mim, então por aí eu vejo assim que tá dando certo para mim. Mas pode ser que eu também não esteja cometendo algum erro em algum momento, então eu tô vivendo um dia de cada vez e aprendendo um pouco mais a cada dia. Procurando sempre mais informações, e o jeito que eu mais aprendo é ouvindo a experiência das outras pessoas. Nunca fiz curso de vendas, nunca fiz curso de crochê. Aliás, gente, pouquíssimas vezes eu fiz algum curso de alguma coisa. O único curso que eu fiz na minha vida, eu acho, lembrando agora, foi curso de internet, informática, né? Antigamente a gente falava que fez curso de informática. Mas mesmo assim, nem terminei, porque não consegui pagar. Eu tinha isso aí, devia ter uns 17 anos, ó. Tem bastante tempo. Depois casei, tive filho, e a vida foi continuando, e não deu tempo, e nem tive a oportunidade de fazer mais nada. Mas, o que isso tem a ver, né? Mas tô aqui para mostrar para vocês que venci, tô vencendo, tô desafiando aí cada coisinha que vai enfrentando, na verdade, cada obstáculo da minha vida, e tô feliz do jeito que eu tô. Espero conseguir superar muito mais obstáculos, alcançar muitos objetivos, né, que eu ainda tenho muitos mesmo, e sossegadinha aqui no meu canto mesmo, sem sair de casa, né, saindo o mínimo possível, trabalhando bastante, crochetando muito, ou cuidando da loja, fazendo meus kitzinhos de papelaria aqui. Eu me sinto aqui tão abençoada, tão realizada, sabe? Tem muita coisa que eu quero conquistar, mas assim, se alguém perguntasse pra mim, você prefere arriscar tudo ou continuar como tá?
eu continuava como eu tô, porque eu tô tão bem, tô feliz, sabe? Não tô rica, não queria muito mais dinheiro, pra falar a verdade, né? Mas eu tô feliz, assim, financeiramente, eu tô feliz aqui no amor, tô feliz com os meus filhos, com a minha família, com as peças que eu faço pra vender, com a quantidade de venda que eu tenho. Quero vender muito mais, quero ganhar muito mais seguidores nas minhas redes sociais, quero alcançar muito mais pessoas. Mas se você disser pra mim, Lu, esse é o momento em que você tá e nada mais vai mudar na sua vida, vai ser assim pra sempre, eu vou ficar feliz da vida, porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Eu acho que não tem nada melhor do que tá bem, sabe? E essa é a parte, assim, mais gratificante, de verdade. Aí, pra mim, esse é o verdadeiro sucesso, sabe? Eu tá bem comigo mesma, com a minha família. Sentiu vontade de comer alguma coisa, você vai lá e come. Precisando de uma roupa, você simplesmente vai lá e compra. Você tá... eu preciso de um tênis. Você não precisa ficar calculando qual o melhor dia para comprar esse tênis. Você simplesmente vai lá e compra sabendo que você vai poder pagar aquilo. Fala a verdade, gente. Eu desejo o sucesso para todo mundo. Porque isso parece tão básico, né? Tão simples, mas eu sempre penso nas pessoas que não podem fazer isso, sabe? Eu sempre lembro de quando eu queria as coisas e eu não poderia fazer. Nem mesmo se eu fizesse, às vezes até você tem ali o crédito no cartão, você tem o nome limpo na praça, vamos dizer assim, né? Mas não adianta você comprar, porque você sabe que o mês que vem você não tem de onde tirar. Então você segura e fala assim, não, esse mês não dá, quem sabe no mês que vem. Às vezes no mês que vem você não tem o dinheiro, mas você tem uma previsão de que no próximo mês talvez você tenha. E assim você vai indo. Então vocês já pararam para pensar que hoje talvez você não esteja vivendo essa mesma situação, mas lá atrás você já viveu e tem gente que no dia de hoje está vivendo isso, está passando por essa dificuldade. E aí tudo que você tem uma frase que eu amo que é, se você olhar em volta, você vai ver que tem muita coisa para agradecer, muita coisa aconteceu. Hoje você tem coisas que há alguns anos, alguns meses, você rezava para conseguir e hoje em dia está aí. Eu falei na live esses dias, né, que eu vi uma postagem falando assim que tinha coisa, quando a gente era criança, que via na casa dos outros e a gente achava que era coisa de rico. E eu lembrei agora dessa situação, por exemplo, queijo com presunto. Comer um pão com queijo e presunto derretidinho assim era coisa de rico pra mim na minha infância, sabe? Porque raramente ia ter um queijo com presunto em casa. Ai, Lu, você passava fome? Claro que não, gente. Eu tinha sempre o básico. Mas assim, queijo com presunto no pão seria um luxo que não dava para você ter naquela época, pelo menos para mim não dava. Então, quando eu ia na casa dos outros, assim, alguém oferecia um queijo com presunto, eu ficava até com vergonha de aceitar, parecia que eu tava abusando, sabe? Uma coisa que eu detesto, mas que eu achava que era coisa de rico, polenguinho, sabe? Eu não gosto do sabor, não gosto da textura, mas eu lembro que na escola tinha gente que levava lá um negócio daquele de polenguinho, e eu pensava, caramba, olha, tá podendo, né? Porque nunca que eu não vou nem me atrevo a pedir pra minha mãe comprar um polenguinho. Eu vim comer um negócio desse polenguinho aí a primeira vez, eu já tinha 16 anos e eu não gostei. E eu fiquei indignada, porque eu passei a infância achando que era a coisa mais chique do mundo e de repente não era. Em casa, graças a Deus, sempre teve o básico com muito esforço, né? Nunca faltou nada assim, mas o luxo nunca teve. Era arroz, feijão e ovo todo dia, aí no final de semana tinha lá um frango frito. E a gente dá graças a Deus, né? E você parar pra pensar que tinha gente que nem isso tinha. Na época que eu ia na escola, tinha gente, pelo menos os professores falavam, né? Tinham vários alunos que iam pra escola para poder comer a merenda, para comer o pão com manteiga que davam de manhã logo na hora que chegasse, porque lá na minha escola, quem chegava no horário mais cedo podia pegar a fila e comer o pão com manteiga. Às vezes tinha chocolatado, às vezes tinha café com leite, né? Então, pensa bem, às vezes a gente teve uma infância assim um pouco difícil, mas se você olhar pro lado, né, pensar um pouquinho aí, você vai ver que tinha gente que tinha uma infância mais difícil do que a nossa. Então a gente, de certa forma, tá aí, superando obstáculos, conquistando o nosso sucesso. Gente, comenta aí, o que você achava que era coisa assim de gente chique e que hoje em dia você fala assim, caramba, isso aqui nem era tão caro assim, né? Uma coisa que eu achava chique também quando eu era criança era quando a pessoa tinha uma cama no chão, assim, sabe? Porque em casa sempre teve beliche. Então eu dormia em cima, meu irmão dormia embaixo. Então meu irmão dormia em cima e eu dormia embaixo. Mas aí eu ia na casa de alguma coleguinha, assim, dela tinha lá
né, o quarto e tinha a cama pra ela dormir, não tinha ninguém pra dormir em cima, eu achava chique. Aí na live alguém comentou assim que já achava chique quando tinha beliche. Olha aí, ponto de vista diferente, né? Outra coisa que eu nem sabia que existia, eu fui aprender isso, já era adolescente, é a diferença entre margarina e manteiga. Em casa sempre teve margarina, mas a gente sempre chamou de manteiga. Aí já tava lá com 14, 15 anos quando eu descobri que manteiga era uma coisa e margarina era outra. Porque manteiga só tinha na casa de rico, né, minha gente? E até hoje eu acho manteiga muito caro. Não peguei, assim, o gosto de comer manteiga, sabe? De comprar manteiga pra em casa. Continua sendo margarina mesmo. Uma vez pobre, né? A gente mantém aí alguns valores, né, minha gente? Alguns costumes que não são tão saudáveis, porque diz que margarina faz muito mal e tal, mas nem sinto. Ah, mas falando em margarina, eu lembro que tinha um comercial que falava de Becel Proactive, que fazia bem pro coração. E hoje em dia eu compro Becel Proactive de vez em quando. É um tipo de manteiga também. O gosto não é muito legal e a manteiga também não é legal porque ela fica muito dura na geladeira, né? E aí tem gente que fala que manteiga não vai na geladeira. E o pobre não sabe conservar as coisas. A gente trata a manteiga igual a margarina, porque elas são parentes. Agora me diz uma coisa, o que tem a ver isso com a conversa que a gente tava falando, né, gente? É porque não tem ninguém pra me interromper, então vou falando aqui desvaradamente, né? Gente, sério, quem chegar até essa parte aqui do vídeo, que já tá acabando, já, prometo, tá? Comenta aí o que vocês achavam que era coisa de rico. Comenta uma dificuldade que você tinha quando você era criança, que agora você olha assim e fala, nem era tão difícil. E eu quero começar um vídeo falando sobre essas coisas, para que o vídeo seja, assim, aleatório, bem diferente desde o começo. E assim as pessoas vão compartilhando ali as experiências, tá? Então, quando eu fizer um vídeo que tenha esse tema, você, mesmo que contou a sua história aqui, você conta de novo pra gente poder dar risada e agradecer junto, né? Aquele sentimento de gratidão por ter conquistado coisas que a gente achou que não conseguiria e até mesmo ter saído de uma situação que era muito difícil, que parecia impossível quando a gente estava vivendo e que agora a gente olha para trás e pensa, caramba, era só ter dado o primeiro passo. Às vezes a gente demora tanto para dar esse primeiro passo e aí quando a gente dá, a gente pensa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu fiquei esperando tanto? Eu fiquei esperando o momento certo, fiquei esperando ter a foto perfeita, arrumar a mesa de um jeito legal para poder postar, para poder compartilhar. As primeiras fotos, né? As primeiras postagens, os primeiros anúncios, eles são todos mais ou menos, gente. Você não precisa estar fazendo nada perfeito para começar. Você vai se aperfeiçoando ao longo do caminho, vai melhorando uma coisinha de cada vez. Gente, curte o vídeo, se inscreve no canal, assina o sininho de notificação em todas. E se aparecer aquele negocinho de hypar o vídeo, clica aí no hypar que me ajuda pra caramba. Se você quiser, você pode se tornar membro do canal. E ó, bom crochê!